Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao primeiro módulo da disciplina Conteúdos e Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino fundamental. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a temática, né, a parte 3 do módulo 1, a função do professor de matemática. Então, a gente já está caminhando, né? Nós passamos pela didática e a sua conceituação, nós passamos pelo ato de ensinar, nós já estamos chegando no caminho da matemática, tá? Então, eu convido vocês a refletir sobre essa função do professor de matemática dentro da pedagogia, tá? Que não é a função do professor de matemática da licenciatura da matemática, que vai mais profundamente conhecer toda a raiz da matemática, né? Todo o alicerce da matemática. Mas a gente precisa entender a função do professor de matemática no viés da pedagogia, porque nós somos professores polivalentes e, consequentemente, nós precisamos ter conhecimentos matemáticos para repassar para os nossos alunos, para mobilizar os conhecimentos dos alunos e, assim, consequentemente, eles construírem a sua aprendizagem matemática, tá certo? E aí, para a gente começar, mais uma vez, eu quero usar uma frase do Paulo Freire, né? Que diz, para trazer para vocês como sensibilização, como possibilidade de reflexão, tá? Que a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, essa relação da praxis se dá justamente na prática e na reflexão sobre a prática, né? E o Paulo Freire vem dizer que a gente se forma como educador nessa constante relação, né? Permanente relação de prática e reflexão sobre a mesma. Isso quer dizer que o que nós estamos fazendo aqui na aula de hoje vai se tornar rotina na prática pedagógica de vocês, porque vocês vão continuar estudando, vocês vão continuar se formando permanentemente, vocês vão continuar refletindo sobre a prática de vocês, avaliando sobre a prática de vocês e, consequentemente, analisando a didática que vocês estão utilizando, se vocês precisam melhorar. Isso tudo faz parte dessa reflexão docente que o Paulo Freire tanto deixou para a gente comentar, pensar e ressignificar, tá bom? E aí eu começo, né, já trazendo essa ideia da função do professor de matemática, tá? A educação não deveria apenas instruir, mas permitir que a natureza desabrochasse na criança, não deveria reprimir ou modelar, né? E aí foi Moacir Gadotti que fala que a gente não deve, enquanto professor, instruir, modelar, reprimir um aluno, mas que a gente deve permitir que a natureza da criança desabroche, né? E aí a gente vai trazer também o Piaget dizendo que cada estágio de desenvolvimento, que cada etapa do desenvolvimento é fundamental para o processo do aprender, né, do aluno, e, consequentemente, também do ensino. E aí a didática da matemática é o quê? Serve para quê? É um domínio das ciências de educação que se debruça sobre os fenômenos que envolvem o ensino e a aprendizagem da matemática, procurando estudar com métodos científicos os problemas que se colocam e as suas possíveis soluções. Então, pensar a didática como um campo da pedagogia que serve para elaborar ou reelaborar métodos e técnicas de ensino, né? Esse ensino que nós já vimos na unidade passada, né? Na parte 2 do módulo 1, o ensino que é unidade junto com a aprendizagem, né? Que são duas ações que andam juntas. Esse ensino, ele precisa ser aliás, esses métodos e essas técnicas, eles precisam ser fundamentados no conhecimento, e no caso dessa disciplina, no conhecimento da matemática. Por isso que nos módulos seguintes, a gente vai adentrar o universo da matemática. A gente vai conhecer o objetivo mais profundamente, as bases epistemológicas da matemática, porque o professor
de matemática polivalente, né, o professor que é pedagogo, ele precisa compreender como que se dá, por exemplo, o conhecimento numérico, a construção do conceito de número na criança, para, consequentemente, ele ser capaz de ensinar os números, a contagem, a adição, a subtração, a geometria, e por aí vai, tá certo? Então, a didática da matemática constitui também um campo de trabalho profissional que congrega todos aqueles que procuram refletir de modo fundamentado sobre a sua experiência de ensino desta área disciplinar, né? Não adianta eu ser pedagoga e dizer, eu não vou dar aula de matemática. Então, eu preciso me fundamentar, eu preciso ter conhecimento, pelo menos básico, da matemática, para que eu seja capaz de ministrar a disciplina de matemática na sala de aula. Vocês entendem? E na sala de aula, em que sala de aula, Cristiana? Nas turmas de primeiro ao quinto ano, que compete ao professor pedagogo, ou na EJA, certo? E ainda, né, na educação infantil, que também é público-alvo do pedagogo, certo? Então, tal como a matemática, a didática é um domínio de conhecimento inacabado. Não fornece resposta pronta para todos os problemas, né? A gente viu também na aula passada que para cada turma, para cada realidade, eu tenho métodos e técnicas diferenciados. Consequentemente, eu vou ter também uma didática diferente, certo? No entanto, proporciona quadro de análise e sugere grandes pistas que ajudam os professores a identificar problemas e orientar sua atividade como principais responsáveis da aprendizagem dos seus alunos. Então, essa propriedade de não oferecer respostas prontas faz da didática, né, um conhecimento inacabado, faz da matemática também esse conhecimento inacabado, né? A gente precisa construir esse conhecimento matemático na criança. Aliás, a gente precisa auxiliar que a criança construa esse conhecimento matemático, né? E aí, assim como os números que são infinitos, a capacidade intelectual matemática do indivíduo também é infinita, né? Ninguém pode mensurar. Cada indivíduo aprende de forma diferente, certo? Então, como campo de ação profissional, a didática da matemática ela envolve todos aqueles que se relacionam de perto com esta disciplina, sejam professores dos diversos níveis de ensino, sejam os responsáveis curriculares, como no caso da gestão da escola, da coordenação pedagógica, sejam os educadores matemáticos, que aí, no caso, são os licenciados na matemática, né? Ou seja, os matemáticos interessados nos problemas de ensino, que a gente também tem o bacharel em matemática, né? Que ele é matemático, que ele produz conhecimento matemático, diferente do licenciado na matemática, que ele vai ensinar a matemática, né? Existem os matemáticos que são formados em bacharelado, certo? E aí, o segredo de um bom ensino da matemática. Que segredo é esse, Cristiana? Que receita é essa, né? Os professores, quando se iniciam na sua profissão, debatem-se habitualmente com questões como: o que fazer quando o aluno não sabe a tabuada? Como ajudar um aluno a compreender a subtração com empréstimo? E aí, eu pergunto para vocês. Vamos lá pensar? É, quando você já se deparou com esse questionamento? Meu Deus, como é que eu vou ensinar um aluno a aprender a tabuada? Como é que eu vou ensinar um aluno a aprender a subtração? Será? Aí eu volto lá para a história da pedagogia tradicional, né? Será que eu vou abrir a cabeça desse aluno? Será que eu vou fazê-lo decorar, memorizar a tabuada centenas de vezes, né? Será que eu vou fazer continhas e mais continhas no caderno, no quadro, para que ele possa visualizar até aprender? Ou será que eu vou trazer materiais, jogos concretos, que chamem a atenção do aluno, que faça com que ele desperte esse interesse, essa construção do número, e, consequentemente ele passe a construir as ideias, as noções de adição, de subtração, de multiplicação, até chegar
na compreensão dessa subtração com empréstimo? Então, fica aqui uma reflexão para vocês, tá? Como resolver essas questões, né? E aí eu já trago a resposta também, né? Uma resposta pronta, mas que ela não está acabada, através da didática, né? Através dos métodos e técnicas que eu vou buscar conhecer do processo formativo, mas também na minha prática, na minha experiência do dia a dia enquanto professora, certo? Para que eu possa levar aquilo que é mais fácil, levar algo facilitado para o meu aluno aprender. E facilitado não quer dizer que é mamão com açúcar, prontinho já no ponto dele comer, não. Facilitado é de uma forma que ele compreenda esse conteúdo, certo? Então, os professores, eles estão mais preocupados em conhecer métodos eficazes de ensino para levar os seus alunos a aprender matemática. Graças a Deus, né? Porque eu sou do tempo do ensino da matemática, né? Aprendi matemática pela decoreba, pela memorização da tabuada. Se eu levasse uma topada, esquecia do conteúdo que eu tinha estudado para a prova, né? Daquelas fórmulas prontas que eu tinha que decorar. No entanto, a solução não é a aplicação de métodos, e sim um trabalho mútuo de preparação de aulas, experimentações, conhecimentos prévios da aprendizagem do seu aluno e longos estudos práticos. Então, essa prática matemática, ela é fundamental na didática da matemática, na didática do ensino da matemática, certo? É essa relação com a experimentação, com a manipulação de material concreto, com o levantamento dos conhecimentos prévios do aluno, são fundamentais para o segredo de um bom ensino da matemática. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, vão descobrir na prática de vocês, tá? Por quê? Porque a escola não é uma preparação para a vida. Ela é a própria vida. A educação é o resultado da interação entre o organismo e o meio através da experiência e da reconstrução da experiência. Isso quem falou foi o Libânio, né? Então, é fundamental que nós preparemos os nossos alunos para quê? Para a vida, né? Que a gente instigue, que a gente desenvolva atividades que façam parte da vida, porque, segundo Libânio, a educação, a escola, é a própria vida, né? Porque essa interação entre aquilo que é ensinado e aquilo que é aprendido deve fazer parte das experiências do dia a dia do aluno, seja ele criança, adulto, idoso, jovem, na universidade. Qualquer ensino, qualquer forma de aprendizado precisa perpassar pelo conhecimento de vida desse aluno, certo? Então, ensinar matemática é uma das muitas metas da escola básica, né? Da educação infantil. O que é a escola básica? É educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Essas quatro, né? Essas três áreas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, compõem a educação básica brasileira. No entanto, é importante pensar com cuidado o que isso significa. Por anos seguidos, a matemática escolar foi confundida com uma linguagem cheia de símbolos e regras de uso desses símbolos, ou então associada com operações entre números e aplicações dessas operações em situações do cotidiano, né? Então, a gente precisa entender que esses números, que esses símbolos, que essa linguagem cheia de símbolos, né, que era repassado, ela faz parte da vida do aluno, ela faz parte do conhecimento de mundo do aluno, e, consequentemente, ele precisa o quê? Aprender a lidar, né? Porque se ele for no mercado, ele vai precisar saber o uso do quê? Da matemática, dos números, do sistema monetário, das formas, das cores, do cheiro, tudo isso tem a ver com a matemática, da adição, da subtração, da multiplicação, tudo isso tem a ver com matemática. Se ele for no médico e o médico receitar um remédio,
o remédio tem uma dosagem correta de acordo com o peso, de acordo com a idade, de acordo com o problema de saúde, né? Se a gente olhar a posologia, né, que é o modo de usar uma medicação, lá tem para 12 anos é a dosagem tal, para mais de 20 anos é a dosagem tal, para crianças de 2 a 12 anos é a dosagem tal. Então, existe uma matemática na medicina, existe a matemática na compra no supermercado, existe a matemática na televisão, existe a matemática em todo lugar, né? E é importante que essa matemática ela seja ensinada de uma forma divertida, de uma forma significativa, certo? E, felizmente, nas últimas décadas, especialmente a partir da publicação dos PCNs, em 98, o que são PCNs, Cristiana? São os Parâmetros Curriculares Nacionais. Nós não vamos falar dos PCNs nessa unidade do módulo 1, porque nós falaremos lá no módulo 4, se eu não me engano, sobre os PCNs de uma forma de uma forma mais complexa, tá? De uma forma mais profunda, com aprofundamento. Então, nas últimas décadas, especialmente, né, a partir de 98, a matemática ganhou um papel importante para a formação dos alunos, ampliando seu caráter instrumental e aplicado. Deixou de ser somente a tabuada, somente as operações, somente aqueles símbolos chatos, né? E, de fato, passou a ser usado, né, no dia a dia de muitas escolas. O ensino da matemática já ultrapassou a ênfase da memorização, do treinamento intensivo dos algoritmos e a resolução de problemas artificiais dos alunos. Essa matemática passou a quê? A ser vivenciada, experimentada, né? Passou a ser uma matemática relacional, uma matemática prática, tá? E aí a gente vai ver isso através do próprio domínio, né, dos cursos de formação, dessa discussão através dos parâmetros curriculares nacionais. E os PCN servem para quê, Cristiana? Serve justamente para que o professor pudesse direcionar o seu trabalho, através de métodos e técnicas próprios para a matemática, e também os parâmetros curriculares trouxeram a seleção, que conteúdos seriam importantes, oportunos de se trabalhar em cada uma das séries do ensino fundamental, tá? E aí, a natureza e o objeto da didática da matemática. É o próprio domínio do conhecimento científico como campo de ação profissional em que se apoia a atividade letiva do professor, né? Mais do que dispor de métodos avulsos, né, de métodos e técnicas, eu posso usar qualquer método e qualquer técnica, o professor, ele precisa ser capaz de quê? Ele precisa ser capaz de conhecer seus alunos de modo a planejar eficazmente o ensino, tá? E aí, planejar eficazmente é escolher estratégias adequadas para a capacidade intelectual, para a faixa etária do aluno, para a série em que esse aluno está inserido, né? Conduzir o ensino de modo dinâmico e organizado, atendendo às reações e contribuições dos alunos. Não é só o professor, tá? Que nem eu estou fazendo aqui com vocês, só metralhando informações, sem permitir que o aluno levante a mão e questione, sem permitir que o aluno crie hipóteses, né? Hipóteses matemáticas, que às vezes o professor vai dizer, isso aqui está tudo errado, apaga bem aqui. Só que, na verdade, aquela hipótese levantada pelo aluno não pode ser considerada erro, né? Porque está no processo de construção da matemática para o aluno. E o professor precisa respeitar o processo, precisa compreender esse processo. Refletir sobre os resultados da sua prática, identificando problemas e propondo soluções. O professor de matemática, ele precisa estar atento a esses resultados, os resultados da sua prática, mas também os resultados de quê? Da aprendizagem dos seus alunos, certo? Como que está acontecendo essa relação ensino-aprendizagem? Isso é fundamental para o professor de matemática, para o pedagogo que é professor de matemática, certo? E aí a gente também vai fazer uso dessa própria didática como instrumento do professor, entendem?
Então, a didática da matemática ela é entendida como o domínio das ciências da educação que se debruça, né, sobre os fenômenos que envolvem o ensino e a aprendizagem da matemática, procurando estudar como métodos científicos os problemas que se colocam e suas possíveis soluções. Nós já falamos sobre isso, e eu quero só reforçar com vocês, tá? Mas, por outro lado, constitui também um campo de trabalho profissional que congrega todos aqueles que procuram refletir sobre suas experiências de ensino na área da matemática. Ao mesmo tempo que ela traz o domínio dessa ciência, né, da educação, que é a didática relacionada à matemática, ela também traz, dentro do processo da didática, instrumentos para reflexão do professor. Aí a gente volta lá para aquela frase inicial do Paulo Freire, quando ele diz que o professor, ele se constrói, né, ele se forma numa permanente prática e na reflexão sobre essa própria prática, entendem? E a didática também é um campo das ciências sociais e humanas onde coexistem diversos paradigmas e escolas de pensamento e o consenso é sempre relativo, né? E aí, relativo a quê? Relativo ao contexto, relativo às situações didático-pedagógicas utilizadas pelo professor, a metodologia, os objetivos que serão buscados, tá certo? Cabendo ao professor o quê, Cristiano? O que cabe ao professor? Cabe ao professor, né? E a gente já falou disso um pouco quando a gente estava falando do ato de ensinar. Cabe ao professor estabelecer objetivos claros e coerentes com o currículo vigente. O professor ele precisa ter conhecimento do currículo da escola, do planejamento anual, né, da turma, da série que ele está inserido, os objetivos desses conteúdos, desse currículo, planejar e realizar com os alunos experiências de aprendizagem diversificadas e estimulantes. Nós não podemos mais insistir na decoração, na memorização da tabuada, das operações matemáticas, daquela matemática só de símbolo, de fórmulas colocadas no quadro sem explicação de onde que vem aquela fórmula, de uma subtração com empréstimo, sem empréstimo, que o aluno não sabe de onde é que vem o número, de onde é que sobe, de onde é que desce, tá? É preciso experimentar, né? É preciso diversificar esses métodos, essas técnicas, para que o aluno seja capaz de construir a sua própria matemática, certo? Organizar momentos de discussão e de reflexão também, tá? Como foi que você chegou nesse resultado? Vamos ver se realmente está correto. E aí, por que não o aluno pode encontrar uma fórmula, né? Uma forma de chegar a um resultado diferente da do professor? Claro que pode, gente. Eu posso dizer que 2 mais 2 são 4, mas o aluno pode trazer aqui 2 tampinhas azuis e 2 tampinhas verdes e me dizer também que são 4. Ele não fez o raciocínio mental, né? Ele não fez o cálculo mental, mas ele fez um cálculo concreto. E isso também é verdade, isso também é matemática, certo? Então, quando procede dessa forma, o professor ele consegue normalmente alcançar alguns dos objetivos propostos, mas não todos, nem ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque é com a continuação do trabalho, com o conhecimento mais aprofundado dos seus alunos, com a diversificação das tarefas propostas e situações, e com a permanente reflexão sobre a sua prática, que o professor pode levar os alunos a aprender, né, a atingir os objetivos propostos, certo? E aí a gente tem algumas condições para o bom ensino da matemática. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento da matemática. E eu diria mais para vocês, é o desejo por conhecer a matemática, por aprender a matemática. Porque o professor precisa saber a matemática para ensinar, para mediar o conhecimento do aluno. Porque senão, como é que ele vai ajudar a resolver os problemas matemáticos, não é? Atitude em relação à inovação. Nós temos o celular na palma da mão, nós temos o computador acessível às crianças, aos alunos, então é importante que essa tecnologia, essa inovação, ela também possa fazer parte da nossa aula de matemática, né? E às vezes a gente tem um laboratório de informática, podemos utilizar aulas de matemática no laboratório de informática? Claro que sim, tá? Jogos digitais que vão ajudar no desenvolvimento das habilidades matemáticas são fundamentais no processo dos anos iniciais, certo?
Atitude profissional. O professor de matemática, ele precisa ter atitude profissional, né? Ele precisa saber lidar com o desafio, ele precisa ter fundamentação teórica, ele precisa ter conhecimento prático, ele precisa saber experimentar. A inserção na comunidade profissional, isso é fundamental, né, para qualquer professor, em qualquer uma das áreas, em qualquer uma das disciplinas, se inserir na comunidade profissional em que ele está trabalhando, na escola, na Secretaria de Educação, na gestão participativa da escola, tá bom? Para que ele possa auxiliar nesse processo, nessa relação do ensino e da aprendizagem, certo? E aí, gente, o trabalho do professor, ele tem várias tarefas, né, a ser realizadas. Está permanentemente atualizado sobre os conceitos e processos fundamentais da matemática e sobre os desenvolvimentos da didática da matemática, tá? Então, não achem vocês que fazendo essa disciplina no bloco 3, no curso de pedagogia, vocês serão expert na matemática. Ó, o dedo, nananina, não. Nós precisamos estar permanentemente se atualizando sobre os conceitos, sobre os processos fundamentais da matemática, porque não pensem vocês que a matemática não muda, né? Não pensem vocês que não surgem técnicas novas. A gente tem agora, né, atualmente, metodologias ativas, games, gamificação na educação, que auxilia nesse processo do conhecimento matemático e que as crianças, ó, adoram, certo? Mas de que vale o aluno gostar e o professor não saber? O professor não saber manusear? Entenderam? Então, fica a dica. Nós precisamos estar em constante aprendizado, certo? Para concretizar seu planejamento, o professor precisa saber quais os conhecimentos, competências e atitudes dos alunos. Conhecer a realidade da turma, conhecer os alunos, conhecer a comunidade é fundamental no planejamento. Ah, Cristiana, mas quando eu vou para a sala eu não já tenho que ter planejado? Sim, aquele planejamento, ele é flexível, né? É um planejamento que eu posso modificar ao longo do processo. Eu não tenho que planejar antes do primeiro dia de aula o ano inteiro. Eu planejo a primeira semana. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Eu vou ressignificar esse planejamento, eu vou criar outras estratégias, eu vou modificar a minha prática para que eu possa alcançar os conhecimentos, as competências, as atitudes do meu aluno, certo? Selecionar a unidade de ensino e abordagem a seguir baseado nos conhecimentos dos alunos e no seu conhecimento do currículo da matemática. Então, eu preciso fazer um estudo, né, aprofundado do currículo daquela série, da base nacional comum curricular, do currículo estadual, do currículo municipal, do currículo da escola, para que eu possa fazer uma análise geral do que eu tenho para ensinar durante o ano letivo e como que eu vou particionar, né? Essa disciplina, por exemplo, que é de 75 horas, nós dividimos em 5 módulos de 15 horas. Um ano letivo que tem 200 dias letivos e tem 800 horas, ela tem uma quantidade voltada somente para a matemática. Então, eu preciso calcular quantas horas eu tenho, quantos conteúdos eu tenho para trabalhar, para que eu possa fazer essa divisão de unidades, selecionar as unidades corretamente. Conceber tarefas apropriadas para desenvolver a compreensão, a capacidade de resolução de problemas, os processos de raciocínio e as competências de cálculo dos alunos, isso também é muito importante, certo? Porque não adianta eu achar que eu estou aqui atingindo a todos os alunos, que todos estão me compreendendo, que todos estão assimilando o que eu estou repassando, e passar uma tarefa que não tenha nada a ver com a disciplina, que não tenha nada a ver com o conteúdo, ou que esteja muito além daquilo que vocês são capazes de responder, né? Então, eu preciso preparar, elaborar tarefas que sejam apropriadas para desenvolver a compreensão e a capacidade de resolução de problemas dos meus alunos, porque senão eu vou estar dando para eles a oportunidade. Eu esqueci agora o ditado, mas eles não vão alcançar, né? A perna não vai alcançar o conteúdo que está sendo apresentado, certo? E dentro desse processo de ensino-aprendizagem, o professor ele vai encontrar alunos com dificuldades de aprendizagem, que podem ter origens diversas, né? Origens momentâneas,
caso de uma perda de familiar, de uma separação de pais, de uma mudança de casa, né, de residência, pode ser dificuldade de aprendizagem relacionadas às deficiências, né, uma deficiência intelectual, uma deficiência física, uma deficiência auditiva, visual e por aí vai. Podem ser dificuldades de aprendizagem do campo neurológico, né? Não é deficiência e nem é dificuldade momentânea, mas pode ser uma dislexia, disgrafia, descalculia, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno de memória, e aí eu preciso estar pronto para encontrar esses alunos, né, e saber ajudá-los nesse processo de aprendizagem, tá certo? O professor tentará diagnosticar as causas dos problemas surgidos e conceber novas tarefas de modo que todos os alunos possam progredir. E esse diagnosticar não é medicar, não é solucionar problema, né? Mas é observar, é avaliar como que esses problemas surgem, tá? Quais são as causas desse problema, na verdade, não como eles surgem, mas quais as causas dos problemas, para que possam ser buscadas estratégias não para solucionar a deficiência do aluno, mas estratégias para ajudar o aluno a avançar no seu processo cognitivo, certo? Cumprir uma unidade e seus objetivos, o professor passará a uma nova unidade, iniciando um novo ciclo, né? Não adianta eu, enquanto professora de matemática, achar que se os meninos ainda não compreenderam a adição, eu já tenho que ensinar subtração. Eu preciso fazer com que eles compreendam, com que eles alcancem os objetivos da primeira unidade para passar para a segunda unidade. A matemática, ela é uma disciplina, né? Ela é um campo do conhecimento que ela precisa seguir os degraus. Eu não posso pular degrau, porque senão eu vou machucar o meu joelho. Eu não posso ensinar subtração sem o aluno aprender a adição. Eu não posso ensinar a multiplicação sem o aluno aprender a adição, certo? Então, a gente precisa de pré-requisitos anteriores para dar continuidade no processo da matemática. E aí, a gente vai, né, caminhando para o final dessa terceira parte do módulo 1, concluindo que, antes de tudo, sabemos que o ensinar de um professor de matemática não é simplesmente transmitir informações de cálculo, de algoritmos, de imagens geométricas sem uma dinâmica, né? Nós falamos sobre isso. A transmissão das informações é importante, porém, no jogo do aprendizado, o professor precisa transmitir o conceito e fazer com que o aluno identifique o problema em questão e consiga resolvê-lo. Simplesmente no objetivo de estimular esse aluno a obter novos hábitos de pensamento e ações eficientes quando se deparar com situações que envolvam o conteúdo ensinado. Então, eu não tenho que ensinar um aluno a aprender somente para passar na prova, certo? Eu tenho que ensinar, eu tenho que promover um aprendizado que o aluno aprenda para a vida toda, para que aquele aprendizado ele seja construído conceitos para que o aluno seja capaz de solucionar situações, problemas durante toda a vida. Conteúdo aprendido ele é garantido por toda a vida. Ou então, ele não foi aprendido, certo? E aí, para que possamos entender a importância desse profissional na nossa sociedade, a gente vai listar alguns pontos importantes, né? Eu trouxe 2 pontos principais. O professor de matemática, ele deve estimular o pensamento crítico, certo? E não somente o professor de matemática, né? Mas todos os profissionais que lecionam conteúdos estimulam o pensamento crítico dos alunos. Quanto mais conteúdos adquirimos, maior o mundo se torna para nós, dando a oportunidade de sermos mais tolerantes e mais empáticos, né? E a matemática também nos ajuda nessa soma de valores, né? Nessa multiplicação de saberes. E na estimulação do raciocínio lógico que é uma habilidade superior, né, que a gente falou lá desde a primeira parte, quando a gente falou sobre a memória, sobre o raciocínio lógico, sobre a linguagem, a atenção, a concentração, faz parte das funções cognitivas, certo? Então, o professor de matemática oferece aos seus alunos a oportunidade de raciocinar de forma lógica nos diversos processos do dia a dia. Além disso, os alunos são orientados a resolverem problemas matemáticos de forma eficiente, já que em nossa sociedade os números fazem parte de todos os processos que giram em torno
das nossas ações, né? A gente já elencou algumas aqui. No número do sapato, no número da roupa, no número da casa, no número do telefone. O telefone tem vários números, a televisão tem número de canal, tem número de volume. Então, a matemática está em todo lugar, não é, gente? E aí, eu trouxe aqui uma citação, né, de Ponte Serrazina, do ano 2000, que diz que o trabalho do professor não se esgota na preparação, na lecionização e na reflexão sobre as aulas. Ao longo da sua vida profissional, o professor terá a oportunidade de realizar numerosos projetos, investigando ele próprio questões que se relacionam com a sua prática e que captam sua atenção. E aí, gente, essa citação, ela vem corroborar com aquela citação inicial que a gente utilizou lá na segunda aula, que o Paulo Freire diz que o professor, ele aprende ensinando e ele ensina aprendendo, né? Enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu aprendo, eu ensino, tá? Então, essa relação de aprendizado, ele deve ser constante no trabalho do professor, tá? E aí, eu deixo aqui para vocês essa reflexão, para que ao longo da vida profissional, né, a gente tenha essas oportunidades de construir, de elaborar projetos, de investigar questões, ou individualmente, ou de forma coletiva com os nossos alunos, sejam eles da educação infantil, sejam eles do ensino fundamental, para que a gente possa estar construindo, reconstruindo e ressignificando a nossa prática pedagógica todos os dias, tá certo? E aqui eu agradeço vocês, tá? Por essa aula, por terem participado até aqui nesse momento. E eu lembro vocês que tem um material de leitura, tá certo? E daqui a pouco a gente vai voltar com o módulo 2, conhecendo um pouco mais o aprofundamento sobre a matemática, sobre as concepções epistemológicas do ensino da matemática, sobre os objetivos da matemática, sobre as tendências do ensino da matemática, tá bom? Na educação. E eu espero que tenha me feito entender, né, que vocês possam ter compreendido essa minha dinâmica, né, de trabalho por hoje, e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Tchau, gente.